Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós aproveitamos a presença um do outro para assim erguermos um altar de adoração ao nosso Deus. E por meio dessa adoração, termos um contato mais íntimo com o Criador. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre oposição. Você já enfrentou algum tipo de oposição? Talvez na sua família, talvez no seu bairro, no seu trabalho, na faculdade, ou quem sabe até mesmo na igreja. Oposição nunca é algo fácil, mas antes de nós nos aprofundarmos nesse assunto, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração. Vamos orar? Ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na Tua presença, como é bom meditar em assuntos como esse que nos enriquecem, nos traz ensinamentos para toda a vida. Que Teu Espírito Santo, o autor da palavra, a qual iremos meditar, fale diretamente a nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é oposição. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro de Terceira João, ou Terceira Carta de João. Terceira Carta de João só tem um capítulo, então vai ser capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 9 e 10, que diz assim: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Perceba que o apóstolo João está relatando uma situação a qual ele passou e vivenciou de oposição na igreja. Entenda que ele falou aqui que ele tentou mandar uma mensagem para a igreja, mas havia uma pessoa na igreja que, de certa forma, estava se opondo à mensagem do evangelista, do apóstolo e profeta João. Interessante isso porque, por mais que João fosse o apóstolo, pessoa que andou na presença de Cristo, mesmo assim havia pessoas que estavam se opondo a ele. E esse tipo de gente sempre vai haver, independente da posição que você ocupa, independente do bem que você queira fazer ou esteja fazendo, sempre vai haver pessoas querendo se opor a você, querendo de certa forma atrapalhar o seu serviço e o seu trabalho. A meditação de hoje trouxe uma história de um pastor, a qual não foi identificado, mas a história conta que ele chegou e conversou e de certa forma desabafou com o seu amigo e contou a dificuldade que estava sendo ou que estava tendo no seu ministério de pastor em determinado distrito. E aí ele fala que dentro das igrejas a qual ele estava pastoreando havia alguns irmãos que eram irmãos influentes e que estavam se comportando como se fossem donos de igreja. Ao pastor mencionar isso, ele não estava querendo otorgar a ele a questão de ser dono da igreja, até mesmo porque eu, que faço parte da igreja adventista, ela não tem um dono como algumas denominações conhecidas por aí, certo? O dono da igreja é Deus. Porém, vez por outra, aparecem algumas pessoas querendo se comportar como se fossem donos, ao invés de tomarem decisões por meio de comunidade, por meio de oração, por meio da unidade de conjunto de pessoas. Algumas pessoas agem de forma sozinhas e ali tentam articular, gerenciar de maneira independente. E isso não é bom. E aí a história fala que esse pastor estava bastante triste, porque estava sofrendo essa oposição e de certa forma isso estava desgastando ele. A história continua, fala que depois esses amigos se encontraram no futuro, tempos depois, e aí esse encontro foi percebido como se fosse um novo ar
que esse pastor estava respirando. Ele estava com um semblante contente e feliz, porque ele tinha sido chamado para pastorear outro distrito. Felizmente, vez por outras, esse tipo de realidade acontece também na nossa vida. Como eu mencionei no início, você pode sofrer oposição dentro da sua própria família, você pode sofrer oposição no seu trabalho, você pode sofrer oposição no seu bairro, na sua rua, até mesmo dentro da igreja. Eu particularmente já vivenciei isso e é algo completamente ruim, experiência triste. E isso de certa forma desperta nas pessoas o pior lado delas. Oposição, como eu falei, sempre vai haver. Por quê? Porque existe um inimigo, a saber, Satanás, que tem procurado pessoas que estejam disponíveis para o seu serviço, para fazer com que a obra de Deus seja atrapalhada, até mesmo desmotivada. Porque oposição dentro das coisas de Deus causa exatamente isso: desmotivação, tristeza, cansaço. Quantas pessoas, por conta de oposições injustas, não ficaram com esse tipo de sentimento? O evangelista João, falando aqui da sua situação, falou que esse rapazinho, por nome Diótrefes, ele estava até mesmo barrando a entrada de pessoas na igreja, inclusive estava expulsando membros da própria igreja. Você já pensou nessa situação? Um local que deveria ser de acolhida, um local que deveria ser aberto para todas as pessoas, havia um irmãozinho expulsando as pessoas de lá? Que triste. Essa situação com certeza ficou registrada aqui para mostrar que até mesmo dentro da igreja pode acontecer isso. Então não veja como algo pessoal se você estiver enfrentando oposição. Veja como uma das formas que Satanás utiliza para atacar a Deus por meio de atingir o seu povo, atingindo o seu povo. Então, quando você estiver sofrendo oposição, ore ao Senhor. Lembre em suas orações que pessoas no passado, como o apóstolo João, também sofreram isso. Também nós podemos lembrar de Paulo, que uma das coisas que trazia tristeza a ele, que foi motivo de sofrimento, foi que ele foi de certa forma perseguido por algumas pessoas que se denominavam cristãs. E ele até utiliza o termo de falsos cristãos. Por quê? Porque se de fato fossem cristãs, não estaria levantando esse tipo de movimento, esse tipo de comportamento dentro do meio do povo de Deus. Tá certo? Então, se você hoje está sofrendo alguma oposição, que você possa orar ao Senhor, clamar por forças para passar por essa situação e não esmorecer a sua fé, mas sim ser fortalecido. Lembre-se, aqueles que vão herdar o reino dos céus são os perseverantes, ou seja, aqueles que aguentam até o fim. Tá bom? Chegamos a mais um momento do fim, do nosso momento com Deus, onde nós abordamos um tema bastante interessante, o tema esse falando sobre oposição, que se você estiver passando por isso, saiba que, infelizmente, faz parte da vida, faz parte do convívio, até mesmo dentro do povo de Deus. E que isso, infelizmente, vez por outra, pode acontecer. Se porventura ou por infelicidade, melhor dizendo, você estiver passando por isso, que você possa se ajoelhar, falar com o Papai do Céu e colocar nas mãos dele toda a situação a qual você está vivenciando. E com certeza ele vai te fortalecer para poder superar mais essa situação, tá bom? Quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos e assim irmos para as atividades do dia, tá certo? Ore comigo, feche seus olhos. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom ter esse momento contigo, como é bom meditar em assuntos como esse, que de certa forma atingem a cada um de nós e que às vezes acaba até mesmo enfraquecendo a nossa fé, desmotivando e esmorecendo a nós mesmos. Mas entendemos que, infelizmente,
isso é obra de Satanás, o inimigo de nossas almas, e que ele quer, de certa forma, enfraquecer o teu povo, dividir o teu povo. E por isso nós estamos orando nessa ocasião, pedindo ao Senhor forças, para que isso não venha a acontecer conosco, para que nós, fazendo parte do teu povo, possamos perseverar essa situação e, de certa forma, vencer esses obstáculos que, infelizmente, faz parte dessa vida. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o dia em tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter ficado aqui comigo até esse momento, que nós possamos sempre ter momentos na presença de Deus, não somente agora, mas outros momentos também durante o dia. Quanto mais momentos nós tivermos na presença de Deus, mais familiarizado, mais íntimo, mais amigos seremos de Deus. Nós devemos ter a Deus como um amigo íntimo, o mais íntimo que a gente tem, tá certo? Que você possa sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se porventura você estiver passando por alguma dificuldade, lembre-se, existe um reino que está sendo preparado exclusivamente para cada um de nós. Basta nós buscarmos esse reino, basta nós tratarmos esse reino como prioridade. Tá bom? Eu te vejo amanhã, o nosso encontro está marcado. Não se atrase, viu? Não troque por nenhuma outra coisa. Tenha um momento com Deus. Tá certo? Até amanhã. Tchau, tchau.